Olá, galera do sétimo ano. Sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, e faremos agora a resolução das atividades sobre os verbetes. Então, no nosso livro, vocês se depararam com o verbete samba, o qual vocês já leram na íntegra, e a pergunta é a seguinte: o dicionário registra várias acepções, ou seja, os sentidos, de uma palavra. Então, circule lá no texto o trecho relativo a essas acepções. Então, o que nós devemos lembrar? Voltando aqui no verbete, primeiro ele apresenta ali, a questão da palavra, aí sim ele vem com a acepção, dizendo que é um substantivo masculino e traz aqui para nós as acepções. Então, vamos circular aqui as acepções. Lembrando que nós temos uma, dança cantada de origem africana, compasso binário e acompanhamento obrigatoriamente sincopado. Aí 2, do brasileiríssimo, a música que acompanha essa dança, e 3, e o 4 e o 5. Então, já respondendo a B, quantas acepções são apresentadas nesse verbete? Então, naquele trecho das acepções que nós circulamos, nós encontramos quantas acepções? 5, É fácil nós percebermos isso, essa quantidade. Por quê? Porque elas são numeradas, ok? Então, nós temos que perceber também que essa organização, ela é bastante comum em se tratando de dicionários, Elas sempre vêm numeradas, ok? No verbete lido, algumas abreviaturas. Lembrando, que nós comentamos lá nas aulas de teoria, que essas abreviaturas no nosso verbete, elas são usadas para quê? Para trazer siglas, sinais convencionais, e é importante que o leitor identifique, a que se refere cada um deles, a fim de não perder ou compreender de forma, errônea algumas informações. Comentei também que sempre no início ou no final, dos dicionários, eles trazem a lista das abreviaturas, ok? Então, vamos indicar a que se refere. Primeiro, substantivo masculino, SM, substantivo masculino. O 2, essa abreviatura aqui, BRAS. O que eu tenho? Brasileiríssimo, V seria de veja, nesse caso, N, norte, pop, popular, e muse, que seria música, certo? Então, a sequência ficou 6, 4, 5, 2, 3 e 1. Que informações as abreviaturas a seguir indicam? O que seria, então, no caso, brasileirismo? Seria o quê? Palavra própria do nosso português, do português brasileiro, certo? Veja, significa o quê? Que nós devemos, nos orientar para uma nova busca, porque muitas vezes temos ali a acepção da palavra e ele pede para que busquemos, para que vejamos um novo verbete, certo? Por quê? Para que possamos compreender aquele, teremos que também entender um outro, tá? Então, nós vamos buscar um outro verbete para completar essa ideia aí. E o que seria popular? Seria, o termo que faz parte dessa variedade linguística popular, ou seja, que todos utilizam. E norte, indica o uso restrito a uma determinada região brasileira, certo? A 5. Releia o trecho entre colchetes. Então, nós temos, esse trecho entre colchetes, percebemos que também existe aqui o quê? Abreviaturas, do quimbe, semba, umbigada, do umbundo, samba, estar animado, estar excitado, ou do luba e outras línguas bantas, samba, pular, saltar com alegria.
Esse trecho tem a função de informar. E ele informa o quê? Esse primeiro trecho. Ele informa a origem da palavra. Então, muitas vezes, né, antes de dar a classe gramatical e as acepções da palavra, os dicionários trazem a origem dessa palavra, ok? Quimbundo, umbundo, luba e línguas bandas. Que tem em comum o fato de serem línguas? Que tipo de línguas são essas? Línguas africanas, ok? Aqui pede para que completemos o quadro, né? Então, a língua de origem, o vocábulo e o seu significado. Então, quimbundo, semba, tem o significado de umbigada, tá? Umbundo, aí vem samba, que é estar animado. Luba e outras línguas bandas, o vocábulo é samba também, né? E significa pular, saltar, ok? Após as definições, o verbete apresenta expressões formadas com a palavra analisada. No caso do verbete samba, essas expressões, elas fazem o quê? Elas indicam as modalidades de samba? Sim, né? Elas se referem exclusivamente à área musical? Não. Elas se referem à música e à dança? Sim, né? E dão a ideia da relação entre o samba e a história do Brasil? Também, porque aí ele mostra para nós a origem dessa palavra, né, de onde veio. Então, ela traz, sim, essa relação, né, com a história do nosso país e o samba. Segundo esse verbete, qual é a característica marcante do samba de breque? Então, percebam que lá, né, depois das acepções, ele vai trazer algumas outras informações e traz também para nós o quê? A relação do samba de breque. Então, qual é a característica marcante? Que ele tem paradas súbitas, né? Por isso que chamam breque, porque parou, certo? E devemos pensar também, né, que ele acaba fazendo o quê? Encaixando frases faladas, né, de um caráter um tanto humorístico, ok? Então, a característica marcante seriam essas paradas súbitas, né, a fim de encaixar nessas paradas as frases faladas com um pouco de humor. A oitava, quanto à expressão samba de enredo, há apenas a seguinte indicação: brasileirismo, né? Música popular, veja samba enredo. O que essa indicação significa? Então, nesse trecho, principalmente, né, que há um verbete específico, samba enredo, nós devemos buscar uma nova informação, né, para entendermos o que seria essa modalidade, ok? Bom, temos ali uma imagem, né? Consta no nosso livro. E aí a pergunta: no verbete, uma das definições para a expressão samba de partido alto é dança de umbigada. O que nós devemos pensar? Na letra A, umbigada é derivada de que palavra? Umbigo, né? E por que então umbigada? Lembre-se que a maioria das palavras, né, joelhada, bater o joelho, cotovelada, o cotovelo, né? E assim por diante. Então, já que estamos falando, né, de umbigo, umbigada, certo? E qual é o possível significado, então, de umbigada, se vem de umbigo? Seria uma pancada, um golpe com a barriga, onde, né, os umbigos se contraem, tá? Ainda considerando o verbete lido, é possível identificar a opinião do produtor do texto a respeito do samba? Ou seja,
Ele informa o que pensa sobre isso? Percebam que aqui a resposta é simplesmente um não, né? Não. Por quê? Nós vimos na aula anterior que o autor somente vai dar as acepções das palavras sem nunca colocar o seu ponto de vista, tá? Então, não é possível e nem pode aparecer a opinião do produtor. E é correto afirmar que em um verbete de dicionário é subjetivo? Não, porque para que ele seja subjetivo, ele acaba colocando, né, o seu ponto de vista, então ele não pode ser subjetivo. Então ele será o quê? Impessoal, porque não apresenta, então, o ponto de vista do produtor do nosso texto. Agora, para responder as questões de 1 a 4, você vai ler o seguinte verbete do Dicionário de Comunicação de Carlos Alberto Rabassa e Gustavo Barbosa, que fala sobre crônica, ok? Depois de lido, a pergunta é: segundo o verbete, uma característica comum à crônica e à reportagem é. Então, nós devemos pensar que é a relação direta com o acontecimento, certo? De acordo com o verbete, o editorial representa sempre. Então, sempre, né, o editorial vai representar o quê? Um ponto de vista da imprensa jornalística. O termo dogmatismo, no contexto de verbete, ele significa o quê? Ele vai significar aí, então, as opiniões assumidas, né, como verdadeiras e imutáveis. E por meio de um verbete, descreve-se o quê? Um conceito, define-se um termo de modo objetivo. Espero que tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.